Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Ô Dara, para a gente terminar a nossa live, eu queria fazer um corte com você, para fazer um vídeo posterior, né, de um assunto que já faz um tempo que eu quero abordar e que eu sei que você sabe bastante sobre isso, né? O que seria o estado de flow, né? E como que a gente atinge o estado de flow durante uma ultramaratona? Essa pergunta é a pergunta de milhões, viu? Cara, assim, essa é a pergunta de milhões. Porque, assim, o estado de flow é um estado difícil de você conseguir atingir, né? Uhum. Você tem que fazer muito treino mental para você conseguir atingir o estado de flow. Porque o estado de flow é você conseguir estar no momento presente, focado no teu objetivo, eliminando esses ruídos que acontecem paralelamente, eliminando animal, eliminando pessoas, eliminando todos os viés que podem te tirar do teu foco presente. Então, um estado de flow é um estado muito complexo, que depende de muitas variáveis. Mas hoje existem alguns coaches, né, alguns pesquisadores que eles tentam descrever programas para você conseguir atingir a sua melhor performance psicológica não, fisiologicamente mental, né? Uhum. Existe o treino de endurance cerebral, que hoje é muito estudado, que hoje é muito não, mas hoje é estudado e é colocado na literatura. O que é o treino de endurance mental? É quando você consegue fazer trabalhos cognitivos mentais em atividade física, porque você vai deixando o seu cérebro mais resistente. É como, por exemplo, tu sobe numa esteira, tu tá ali correndo, porque nosso esporte é a corrida, então, tu tá ali na esteira e você começa a fazer atividades cognitivas, de memória, né? Em movimento. Porque quando você consegue fazer atividades cognitivas mentais em movimento, tu vai deixando o teu cérebro muito mais resistente. Porque ele está tão focado naquela atividade que, mesmo com a atividade física na periferia, ele está focado na atividade central. Porque hoje o grande X da performance é o nosso centro de controle, é o cérebro, é a mente, não é a periferia. Periferia, quando eu falo, é o pescoço para baixo. Então, quem domina e quem gera as respostas fisiológicas é o nosso cérebro. Então, existe o treino de endurance cerebral, existe, aqui alguém já colocou, né? Estratégias psicológicas para você começar a entender os gatilhos que te paralisam e a partir do momento que tu entende um gatilho que te tira do foco, tu tem que começar a gerar estratégias dentro desse gatilho para você voltar ao foco. Existem pessoas, né? Aí, assim, existe uma série de estratégias que podem ser utilizadas para tentar voltar ao foco. A experiência, né? Então, assim, ontem eu estava até estudando um artigo só sobre isso, né? Um planejamento de estratégia para te deixar resistente mentalmente. Porque pensando nisso, assim, a ciência, para a ciência, ainda é muito jovem essa estratégia que você está perguntando. Então, a gente ainda não tem a resposta para isso, né? Mas espero que a gente consiga avançar um pouco mais. Mas, sim, Traduzindo, seria um grau de concentração assim absurda, né, que a pessoa consegue atingir. Imagina, vamos pensar no Keep, o nosso amigo maratonista. Imagina o cara daquele, né? Chega lá, você tem inúmeras variáveis, você vai começar a correr. Então, você tem que eliminar ali, naquele asfalto, todo o ruído. Você tem que eliminar as pessoas gritando, você tem que eliminar o corredor que tem que estar do teu lado,
você tem que estar mentalmente concentrado e focado no teu objetivo. Porque se você não consegue fazer isso, você não consegue atingir o estado de flow. Às vezes eu olho, por exemplo, eu não converso, eu não gosto de desenvolver, porque, cara, tu tá gastando energia. Se eu tô correndo aqui contigo, vamos para uma prova, vamos para o UAI, e tu tá do meu lado conversando, eu não consigo me concentrar, eu não consigo focar no meu objetivo. Porque eu tô te dando atenção, tô desperdiçando energia, e no meio disso, eu vou perdendo o meu foco. E se tu perde o teu foco, não vai mais. Então, assim, teoricamente, o estado de flow é um estado de concentração mesmo, cai, assim, é um alto nível de concentração, onde tu tem que eliminar todo o ruído externo. É você e a sua corrida, e você e o seu esporte. É complexo isso. A gente ainda não tem a resposta para o estado de flow. A gente não tem. É bem complexo mesmo, assim, né? Eu acho que vai de pessoa para pessoa também o que motiva, né, conseguir, né, chegar, as estratégias mentais, tudo. Você já chegou no estado de flow? Em alguma prova sua? Eu já consegui chegar. Eu já Backyard? Não, backyard. Minha prova que eu consegui entrar no estado de flow foi a BR-135, quando eu fiz os 135 quilômetros. Os primeiros, assim, até chegar ali, o menino da porteira. Em Ouro Fino. Em Ouro Fino. Cara, ali eu estava no estado de flow. Ali eu nem me pergunta como foi que eu cheguei ali, porque eu não sei te dizer. Eu não sei. O estado de flow que tu sabe que tu entra é quando tu faz uma prova, de fato, e as pessoas param e começam a dizer, tu viu aquilo, tu viu isso, cara, eu não vi nada disso. Tu passou. Não, mas eu não vi isso. Porque o cara tá tão focado, tá tão concentrado no objetivo dele, que ele não vê nada, ele não vê ruído nenhum. Ele visualiza a linha de chegada. Entendeu isso? Sim. Eu tô aqui pensando também, porque na BR esse ano, nas minhas quase 52 horas ali, eu só queria chegar. Eu fui 82 quilômetros com o pé destruído, cheio de calo no pé, e eu só queria chegar. Então, assim, isso pode ser um estado flow? Eu acho que sim, né? É a motivação, né? A motivação que você para você finalizar e a importância que você dá, né, para esse seu objetivo é muito importante, porque na realidade começa com programação mental. Você saiu de casa, teu cérebro saiu programado para correr 100 quilômetros, para parar apenas lá em Paraisópolis. Então, o calo apareceu, o pé destruído apareceu, mas você estava tão comprometido e tão motivado com o teu objetivo que isso não te paralisou. Não vou te dizer que isso é um estado de flow totalmente, mas é uma das variáveis que contribui para isso. Por exemplo, o comandante ele é muito inteligente, eu falo isso muito para ele, e pensando cientificamente é muito legal. A BR+, tu tem 200 atletas que se inscrevem para correr 235 quilômetros. 200 atletas. 200 atletas que, teoricamente, teriam a capacidade também de chegar na BR+. Só que o que é que acontece? O cara colocou uma inscrição, não é para BR+. Tu vai fazer 235, tu vai chegar no paraíso. Quando tu chegar no paraíso, tu vai decidir se tu vai ou não rodar um pouco mais a BR+. Se queira ou não, a BR+, é menor a distância e tu tem um tempo maior. Sim. Só que de 200 atletas, 6 para a BR+. Por quê? Porque tu saiu de casa programado para chegar no paraíso. Quando tu chega no paraíso, acabou. Teu cérebro não se programou para ir para o mais. Então, ali, tu paralisa e acabou. Então, isso é uma estratégia mental, pensando em estratégia de prova nesse contexto. Agora, se tu fez a inscrição para rodar 400 quilômetros, tu saiu da tua casa para rodar 400 quilômetros. Então, tu vai fazer a BR+ sobrando.
Só que no caso da BR Mais aqui no Brasil, tu não fez essa inscrição. Tu fez para chegar no paraíso. Então, chegou no paraíso, acabou a corrida para ti. Aí a gente fica pensando, hoje na pesquisa, né? O cérebro desse cara que resolve ir para a BR+, ele é diferente naquele momento. Naquele momento, ele toma uma decisão, né? Uhum. Ele tomou aquela decisão, onde 98% das pessoas tomam não, e menos de 2% vai dizer sim. Então, assim, naquele momento, o cérebro dele remodelou e tomou uma decisão e a periferia respondeu. Então, assim, o cérebro é complexo. A gente ainda não tem resposta. Agora, a gente estava no evento, no American College. É o maior evento de medicina esportiva do mundo, é o que nós estávamos. E agora, de maneira ainda muito tímida, começaram a aparecer o quê? Estudos com o cérebro. Assim, a gente já fala subjetivamente, formalmente, dessa questão do mental. A gente que roda essas provas mais longas, a gente tem esse entendimento, que o mental, ele é mais importante, não é que é mais importante, mas ele é superior ao físico. Mas hoje a gente não sabe por quê. Então, Sim. E o mundo da ciência ainda hoje é muito imaturo, né? Na pesquisa do Ultra Endurance. Eu participei de 2 salas que eu olhava aquilo, assim, de Ultra Endurance, eu digo, meu Deus do céu, nós não temos informação. E quando entra na ciência cerebral, neurociência, por exemplo, a gente do Brasil estava com um trabalho inédito lá, que, tipo assim, que é isso que vocês estão trazendo, entendeu? Então, assim, mas eu espero do fundo do meu coração contribuir com esse avanço de neurociência aplicado no Ultra Endurance. Eu espero, e nós estamos fazendo isso um pouquinho. Não, legal. Tenho certeza que vai conseguir contribuir bastante, até porque você é ultramaratonista. Eu tenho, e a gente que está na prática, a gente tem percepções mais aguçadas, porque nós vivemos, do que a ciência, né? Então, a ciência ainda ela é mirim em questões que a gente aqui, quem está vivendo o que vive, né? Esse Ultra Endurance já tem uma noção. Diz assim, ó, o caminho é para cá. Aí a ciência diz, não tem nada a ver esse caminho para cá. Tem, é por aqui, é aqui. É a história. Até 120 quilômetros, quem manda é o físico. Tipo, quem tem um VO2 mais alto, isso daí até 120 quilômetros, parâmetros fisiológicos, eles são determinantes da performance. Ultrapassou 120 quilômetros, não é mais o físico. A performance tem uma outra variável envolvida na performance. E 120? Que legal. quilômetros, hoje existe um estudo que diz assim, até 120 quilômetros eles acompanharam os corredores do Mont Blanc. Até 120 quilômetros, os parâmetros fisiológicos, eles foram determinantes na performance. Ok, O2 e tal. A partir de 120 quilômetros, não é mais esses parâmetros fisiológicos. Existe uma outra variável que é mais importante do que o parâmetro fisiológico. Aí a interrogação. Qual é a outra variável? A ciência interrogou aí, e está interrogada. Tem bastante campo, hein, para estudar. Para a gente conversar. Mas eu ainda vou te falar melhor do estado de flow, tá? Vou te falar de treinamento para esse estado de flow, que é o que eu estou estudando agora. Como fazer treinamento para você ser resistente mentalmente. Times americanos, né, são os que são mais evoluídos nesse sentido. Né? Eles desenvolvem, só que o que é que acontece? Como é atleta olímpico, geralmente as estratégias que eles compartilham em artigos é muito discreta. Ele coloca lá programas e tal, mas assim, às vezes eles não, na maior parte do tempo, eles não especificam, né? Porque são estratégias mesmo. Nós estamos falando de atleta amador, é atleta mesmo de alto rendimento. Entendi. Acaba escondendo para ninguém seguir, né? Então... Mas já existe essa discussão dentro da ciência, nós vamos avançando, né? Estado de flow é estado complexo, onde tu tem que ter economia de energia no cérebro,
tu tem que tentar pensar o menos possível, o menos. Porque quando tu pensa muito, tu gera muito desgaste energético cerebral. Gerou desgaste energético cerebral, a periferia ela também é desgastada, né? Uhum. Quando tu vai treinar e fica pensando em problema, no que tu vai fazer depois do treino, nas coisas que tu tem que resolver, no trabalho que tá pendente. Cara, teu treino sai uma porcaria. Termina o treino, mas tu não É termina o... a performance no mesmo pace. Porque tu gastou tanta energia pensando cognitivamente e tu acha que aquilo não importa. Cara, tem um impacto significativo na performance. Tem. O Rodney, né, ele estava explicando aqui para mim, né? Porque uma das perguntas que tinham mandado para mim, né? O Rodney, fisioterapeuta, foi por que tem muito ultra que termina a prova assim, né? Com a cabeça para baixo. Assim. Eu já terminei um assim. E aí ele me explicou pela questão da economia, porque o teu corpo já desgastou tanto, que até a questão de você ficar ereto não é importante para ele, então você acaba capengando, né? Então ele vai tirando onde não tem, né? Até para você se manter correndo, né? É, porque o que é que acontece? É o tripé, né? Quando Sim. você está motivado, quando você está desafiado e qual a recompensa que teu cérebro vê nisso. Então, quando tu tá mesmo no foco e entra nesse estado de flow, teoricamente, tu vai chegar, tu só quer chegar. Então, teu cérebro sabe que tu só vai parar quando tu chegar. Então, ele começa a ajustar a periferia para chegar. Não sei se tu vai ficar torto, não sei se tu... Mas ele começa a ajustar a tua periferia para tu conseguir avançar, né? Tanto, tu terminou torto. Tipo assim, tu não terminou, tu não ficou torto na última 1 hora. Tu vem torto durante pelo menos 10 horas. Só Sim. que tu conseguia ter essa percepção que tu estava começando a capengar. Tu não estava conseguindo visualizar, né? E tudo é cérebro. Cérebro sabe onde vai chegar e se tu tiver lastro, ele consegue ajustar a tua periferia. Tu pode chegar sem pé, tu pode chegar torto com a cabeça, mas tu vai chegar. Não sei como, mas tu vai chegar. Quem fica na linha de chegada, eu fiquei esse ano lá na BR, no 35, na linha de chegada. Cara, tem gente que chega ali, que passa naquela linha de chegada, e tu diz, como foi que chegou até aqui? Como foi que chegou até aqui? Só que o cara chega, entendeu? O Chris foi assim esse ano, o Chris Roman. Cara, aquele cara, quando chegou, tu viu aquilo? Mas o cara chegou, entendeu? Eu corri com ele em Consolação. E aí eu fiquei lá trocando ideia com ele e, olha, sinceramente, eu não sei como ele estava aguentando. Ele já tinha vomitado várias vezes, ele estava todo torto. Mas ele chegou. Visivelmente que o cara estava destruído, não tinha. Então, esse é um cara que eu digo assim, é um atleta que ele saiu programado para terminar aquilo. É Aí estado de flow. Ele atingiu ali. Ele atingiu o estado de flow. atingiu. Porque assim, tu vê, não tem dor, o pé pode estar detonado, você pode. Você vai, entendeu? Aí, assim, estratégias, assim, a história da meditação. Meditação é uma realidade dentro do esporte. É uma realidade. Porque meditar, imagina que tu tem que passar algum tempo com a mente esvaziada. Só ali no momento presente, só focando nas tuas batidas do coração. Então, assim, meditar hoje faz parte. Sim, lá a gente viu meditação, né? Teve algo que eu achei até interessante, né? Mas não é nem do flow, não é nem do mental, é do físico, né? Exercícios de flexibilidade mesmo. Pessoas que são 3 vezes na semana, flexibilidade, por 20 minutos, tem observa-se uma melhor performance na maratona. 3 vezes na semana, 30 minutos, flexibilidade. Mas pensando ainda em mental, em mente, em ultra endurance, talvez aqui no Brasil a gente vai ser o primeiro grupo a falar um pouquinho mais sobre isso. Ano que vem. Legal. É isso.